Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é Setembro Amarelo. Boa noite, Dirce. Boa noite, gente. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é a prevenção ao suicídio. A gente está falando de um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo. A OMS fez um pedido geral para todos os países para conseguir tentar fazer campanhas para prevenção contra o suicídio. Eles estimaram que de 700 a 800 mil pessoas têm cometido suicídio e o índice é muito alto, e a faixa etária mundial é de 15 aos 29 anos. E por isso, como a gente está nessa campanha falando, né, para esses todos os nossos públicos, jovens, idosos, e um alerta que às vezes a pessoa está do nosso redor e a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como estão as emoções. Então, para você que sabe que alguém está em depressão, ou que perdeu o emprego, ou que está em luto, ou que está vivendo alguma coisa muito difícil, compartilhe essa live com ele. Chama ele para assistir essa live, que é bem importante. E às vezes a gente não sabe o como ajudar. Se você é dessas pessoas que não sabe como ajudar, você compartilhando essa live, você pode estar ajudando muitas e muitas pessoas. Então, eu gostaria de dar uma boa noite a todos vocês do nosso portal Momento de Saúde. A você que vai estar ouvindo o nosso podcast, eu não sei qual que é o horário que vocês estão assistindo, pontualmente, né, gente? Às 8 horas, que eu sempre começo essa live. E eu queria falar para vocês que vão estar ouvindo o nosso podcast, eu não sei qual que é o horário, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é o Setembro Amarelo, e para isso eu vou chamar a doutora Dirce. A Dirce é aqui conosco para falar desse tema que é tão importante, tá bom? Dirce, eu já te convidei. Boa noite, pessoal. Boa noite vocês que estão chegando. Compartilhe essa live com as pessoas para você, se você não sabe como ajudar, indica, manda um aviãozinho aí. Boa noite, Dirce, tudo bem com você? Boa noite, vocês estão chegando. Não tô te ouvindo, Dirce. Vê se o som aí tá ok. Olá, boa noite a Boa todos. noite, agora a gente está te ouvindo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal Momento de Saúde. Boa noite para todos vocês. Pode nos falar aí da onde vocês estão, a nossa audiência. Gente, aqui em São Paulo, ó, tá um frio, esse inverno aqui não quer passar, viu, gente? Tá difícil, né, Dirce? Tá, Tá bem complicado, né? Dirce, eu queria que você se apresentasse para nossa audiência. Ó, o Mari está aqui conosco. Prazer, cada um de vocês, viu? Gratidão a todos vocês que estão nessa noite fria, com tanta campanha política que a gente está concorrendo, né, Dirce? Mas esse nosso tema é algo mais importante, gente. Compartilha aí, gente, com todo mundo. Já temos mais de 70 pessoas quase aqui para nos ouvir, Dirce. Então, se apresenta aqui no Momento de Saúde, que é a primeira vez que você fala aqui, né, Dirce? sim. Sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda. Olá a todos e a todas. Muito obrigada, Tatiane, pela oportunidade, por falar de um tema tão importante, tão relevante, que é o suicídio. A gente tem aí taxas altíssimas, né, de suicídio, de ideação suicida. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que ainda é um tabu na nossa sociedade. Embora a gente teve diversos avanços nessas discussões a respeito do suicídio, até o Setembro Amarelo, ele vem, né, com esta bandeira de poder discutir, de poder conversar. Então, parabenizo, né, a iniciativa do Momento Saúde de poder falar a respeito de um tema tão importante. Eu sou psicóloga, formada por Mogi das Cruzes, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental pela USP e mestrado em psicogerontologia. Então, a gente vem
trabalhando aí também com essa temática da prevenção do suicídio, tanto na população, né, adulto e também na população idosa. É um prazer estar com vocês conversando aí sobre essa temática. Ai, a gente que agradece. Eu sei que a agenda dela é bem corrida, gente, mas eu falei, abre uma exceção aí para setembro, é tão importante, né? E nós queremos trazer profissionais, gente, para vocês tirarem dúvida, porque muitas vezes a gente não sabe como ajudar. Às vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil. Eu mesmo tenho um caso que na minha adolescência, uma amiga estava com um problema e ela falou assim: ai, escreve essa carta, eu vou cometer suicídio e tal. E eu levei na brincadeira, porque eu achava ela era uma menina muito vitimista, sempre foi, e eu não levei muito a sério. E aí eu fiquei olhando para aquela carteira e eu falei, nossa, essa menina não volta. O que aconteceu? Aí eu nem tinha lido a carta. Quando eu li a carta, eu vi que era algo muito sério. E quando os professores chegaram no banheiro, que eu pude ver que o negócio era sério, a gente pôde socorrê-la a tempo. Então, às vezes a gente acha que é uma brincadeira, mas a gente nunca sabe o que está passando na mente do outro, né, Dirce? A gente não sabe qual o problema, o quão profundo ele está vivendo, né? Uma angústia tão profunda. E nós, leigos, não sabemos como ajudá-los. Então, a Dirce está aqui para falar um pouco disso, para às vezes a gente tentar identificar algum sintoma, para ela poder explicar alguns detalhes. E para você que está passando por um momento tão difícil, a gente queria falar desde já, né? Busque uma orientação, não passe suas lutas, seus medos, seus anseios sozinho. Gente, a gente está vivendo uma pandemia, 80% dos brasileiros endividados. Nós estamos com um índice altíssimo de luto, né? Muitas pessoas se foram na pandemia. Então é muito difícil para cada um de vocês, tem passado por dificuldades muito grandes, desafiadoras, né, Dirce? Sim. A gente tem diversos fatores que podem influenciar nesse processo, né, de levar à ideação suicida e ter o comportamento efetivo. Né? E é importante procurar ajuda, poder falar a respeito. Né? Como comentei com vocês, né? Ainda se tem um tabu em relação ao suicídio. Né? Há uma dificuldade de identificação dos sinais, né, de que a pessoa está com um sofrimento psíquico muito grande e a forma, muitas vezes, que ela encontra para poder minimizar esse sofrimento é essa ideação e, muitas vezes, o próprio ato. E às vezes quando ela fala, igual no meu caso, era adolescente, naquela época nem existia campanhas, né? Como agora, a própria OMS tem pedido para todos os países. Eu já vi que tem bastante americanos aqui conosco e a gente tem seguidores de diversos países. O Momento de Saúde tem uma agência grande e foi um pedido da OMS, porque a gente está vivendo uma crise mundial, é índice muito alto, né, Dirce? Sim. E como mensurar, né, Tatiane, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, né, da sua época de adolescência, que a colega escreveu uma carta, mas, né, vocês pensaram, será que é isso, né, que vai levar, é uma brincadeira, né? Como mensurar o sofrimento do outro, né? Então, não tem como mensurar, o meu sofrimento é maior do que o seu, né? Não há justificativa, não há meios que leve você a pensar no suicídio, na ideação suicídia com este sofrimento. Né? Então, muitas vezes se vem esse preconceito de minimizar o sofrimento do outro. Né? E para ajudar o outro, muitas vezes a gente precisa se colocar nesse lugar do outro para tentar, né, ter uma escuta não punitiva e ativa, tentando entender o que o outro está passando, né? Que é a percepção dele. Sim, um jeito de sentir, de ver o outro. E muitas vezes também, gente, não é a gente vê assim jovens, mas a gente vê os idosos. Os idosos estão numa fase muito sem propósito, com medo, mesmo da pandemia, continua. Eu ainda conheço muitos idosos que ainda estão trancados, que ainda têm muito medo e que falam, ai, eu não sei ainda o que vai ser da minha vida, e eu já vivi tudo, minha filha. Eles falam assim, já vivi tudo, minha filha. Eu falo, que isso, né? Tem muita lenha
aí pela frente, né? Essa falta de propósito, parece que e aí você não sabe, né? O tempo de quantas coisas pode fazer, o recomeço é, Hum, de situações difíceis, né? Diz que a gente vê situações muito difíceis de pais perdendo filhos, principalmente aqui no Homem de Saúde. A gente trabalha com doenças raras, doenças autoimunes, doenças oncológicas, hum. e é muito difícil viver isso, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, né? Ó, a Rose falando, ó, parabéns, Dice, muito feliz de te ver e ouvir. É difícil, né, Rose, a gente conseguir trazer a Dice, mas sempre quando eu ouço, eu tenho Abraço, que né? trazê-la, né? E, Dice, você que trabalha então um pouquinho mais assim, que acompanhando, né, a terceira idade, o que você tem visto? Quais os sinais deles que a gente fala, ih, meu pai, meu avô, minha avó estão precisando de ajuda? Uhum. A gente tem alguns sinais frequentes, não só na população idosa, eu vou comentar com vocês, mas Uhum, na população geral, né? Então, uhum, são alguns transtornos mentais que podem trazer aí, né, alguma influência nesse pensamento de ideação suicida ou uhum, no ato, como, por exemplo, a depressão, né, esse uhum, transtorno de humor. A gente pensar, né, nos transtornos mentais e comportamentais junto com o uso de drogas, né? uhum, Então, tanto drogas lícitas quanto ilícitas, isso também pode, né, claro, influenciar junto com outros aspectos em relação ao comportamento suicida, né, a um sofrimento exacerbado, e aí dentro desse sofrimento, forma de lidar com este sofrimento, então o ato, né, uhum, do suicida, questão de personalidades ainda, a gente pensando nos transtornos uhum, mentais, uhum, né, e esses transtornos de personalidade, a gente pode pensar no borderline, uma pessoa que é mais narcisista, que volta mais a si, né, uhum, antissocial também são fatores que podem levar, né, junto com outros fatores, a questão de ideação suicida, a esquizofrenia, que também está dentro desses transtornos uhum, mentais. Né? uhum, Além dos transtornos mentais, como um fator de risco para a ideação suicida, a gente tem também fatores psicológicos. uhum, Tá? Então, fatores emocionais, como você trouxe para a gente, o luto, né? uhum, A perda, o isolamento social, como lidar com esses fatores, né? uhum, A incerteza sobre a vida, falta de autoconhecimento, autoconceito, né? uhum. Isso também são alguns fatores, né, junto com outros, eu estou trazendo para vocês dividido, para, Muito né, legal, para muito ficar mais legal. fácil de Uhum, entender, mas uhum, ele não é isolado, né? uhum, Ele vem isso junto com diversos fatores, né? uhum. E fatores também sociodemográficos que a gente fala. Sim. Então, dificuldades financeiras, Uhum. tá? Ou também, né, como que lida com O as questões diagnóstico financeiras. também, né? Sim, Diagnóstico, quando a pessoa tem um diagnóstico, muitas vezes ela fala, ai, agora eu peguei um diagnóstico assim, ai, já vou durar pouco. Ela se é, tenta assim resolver. E, gente, a gente trabalha com tecnologia, essa área de tratamento tá tão evoluída, sim. né, Diz? E não é As porque você doenças vê, crônicas, né, é, incapacitantes, isso também é um fator que leva, né, a, uhum. a pensar É no que as pessoas falam suicídio. assim, eu vou dar trabalho para o outro, né? Diz, tem muito isso. Ah, eu vou dar trabalho agora para minha família e tal. E aí ela não percebe assim o quão amado você é, né? Trabalho bastante com mentoria, assim, com casais, e os casais quando chegam com problema na empresa, e aí geralmente falam, é o divórcio. Aí eu falo, divórcio é o luto. Você já pensou, né? Se ele falecer, se acontecesse qualquer coisa e a pessoa fala, nossa, aí ela dá aquele sentimento, né? Nossa, eu nunca percebi Uhum, o quanto eu amava aquela pessoa, né? E a pessoa não imagina o quão amada ela é para aquele círculo que ela tá, sabe? E muitas vezes eu sei que é difícil quando a gente tá mal
falar para o nosso círculo, né, disso. Por isso, gente, Uhum. aí os psicólogos, os profissionais, para te ajudar, né? Mas basta. Tem um número também de ligação, né, disse, para. Tem, tem. Tem da CVV, né, que é o Centro de Uhum, Valorização da Vida, que é uhum, 188, né, uhum, ele é um centro que está 24 horas, né, em atenção, aonde uhum, ele oferece uma escuta ativa, não punitiva, de uhum, orientação, uhum. né, não tem nenhum custo para Ai, isso, legal, e legal aí você. ele traz um acolhimento nesse primeiro momento e depois um encaminhamento, né? Uma Uhum, solicitação aí de procura de ajuda profissional, né? uhum, Porque vale a gente lembrar essa questão da ideação, que é uhum, como se fosse uma mensagem, um alarme, uhum, né? De que algo está acontecendo, algo está difícil, eu não estou dando conta, né? Isso está sendo muito sofrido, uhum, e eu preciso me livrar desse sofrimento intenso, uhum. tá? E Então, muitas vezes também, se acontece a primeira vez e a pessoa, todo mundo entra em choque, e aí você tem que tentar resolver aquilo, porque aquilo é uma bomba relógio. Se não a pessoa tentou, não conseguiu, a gente já teve vários casos isso de pessoas que têm que ficarem nessa tentativa, tentativa, tentativa. Então, e as famílias entram em choque, e às vezes tem vergonha, uhum, medo de buscar ajuda, né? Mas na primeira tentativa a gente corre atrás, busque ajuda e para tentar resolver, porque você não sabe, né, qual o impacto que está porque tendo. até tem, Tatiane, a questão da ideação suicida, né? Uhum, Tem a tentativa de suicídio e tem o uhum, suicídio, que é o ato, uhum. Você propriamente pode dito. explicar um pouquinho de cada um, assim, Uhum. para as pessoas que estão entendendo, para você que é leigo sobre esse assunto. Gente, fiquem à vontade de tirar dúvidas, tá bom? Nós já temos mais de 100 pessoas aqui. Gratidão por cada um de vocês. Vai compartilhando essa live. Você que sabe que a pessoa está em depressão, que a pessoa está em luto, está em divórcio, está em crise financeira, manda essa live para ela. Você compartilhando, você já vai estar ajudando muitas e muitas pessoas. Então, você pode falar para a gente isso, por favor, cada um deles. A ideação suicida é quando a pessoa ela vê o suicídio como uma forma de solucionar o seu sofrimento, tá? Uhum, Então ela começa a abrir ideias, possibilidades de uma resolutividade daquela problemática, daquele sofrimento exacerbado, é que uhum, ela não está mais dando conta. Quando a uhum, gente pensa na tentativa, é quando a pessoa ela começa a se autoagredir, uhum, tá? Para tentar tirar a própria vida, utilizando aí diversos meios, né? Mas uhum, que podem resultar no óbito. E uhum, o suicídio propriamente dito, é quando ocorre o ato, é quando a uhum, pessoa, né, tira a própria vida, quando tem esse desfecho que é a morte. uhum. O Tá? André está perguntando aqui para a gente, a frustração ou a perda de uma pessoa, de um esposo, esposa, é uma das principais causas do suicídio em idoso? Pode ser um dos fatores, né? Uhum, Vai depender de toda a estrutura emocional deste idoso, né? De como é a estrutura também familiar, como que, né, é acolhimento, né? administrado o acolhimento, né? Uhum, Então pode sim, o luto, né, pela perda do esposo, da esposa, pode ser, né, uhum. um dos fatores combinado com outros. Essa parte é muito legal você falar disso, porque a maioria desses casais de idosos, eles têm rotinas, princípios e valores diferentes, e quando eles ficam viúvos, eles não querem ninguém, eles sempre falam, dou conta sozinho e tal. Mas, gente, aí é um alerta, porque é muito Uhum. difícil, né? São anos e anos de convivência, por mais que seja aquele casamento em crise, né, de idosos que ficam brigando, mas é tão intenso que um sente muita falta do outro. Então, esse familiar que às vezes mora tão longe, que vê que ele não tem um convívio social, acho que aí fica uma alerta para cada um de vocês. Não dá para deixar esse idoso sozinho, né? Diz que lida com isso todos os dias, né? Pode falar um pouco mais sobre esse assunto. A gente precisa entender a história de vida da pessoa.
né? Uhum. Tanto do idoso quanto de outros pacientes de faixas etárias diferenciadas aí, para a gente tratar o suicídio. Para prevenção do ato, a gente precisa primeiramente entender essa história de vida, né? Entender o significado que está levando a pessoa a ter os pensamentos de ideação, de tentar o suicídio e até mesmo, né, o porquê que está motivando, levando, quais são as circunstâncias, o histórico de vida, a rede de apoio familiar, né, aquela questão que eu fui trazendo para vocês, tem algum transtorno mental envolvido, tá? Algum fator socioeconômico que também pode estar implicado nesse processo, né? Então a gente precisa entender cada história, cada pessoa para poder então ir trabalhando e intervindo a partir daí. E aí eu falo muito, às vezes assim, nós como filho, sobrinho, neto, às vezes tem esse vínculo familiar e eles não vão nos ouvir. Então, gente, busque uma ajuda profissional, uma psicóloga assim amorosa, com todo jeitinho, né, disse, para conseguir entender e às vezes passar esse posicionamento para o familiar. Falar, não, fiquem tranquilos, gente. Esse paciente não precisa, né? Tá tranquilo, esse paciente está bem. O Wallace está perguntando. Existe alguma situação para isso? Ou a pessoa vai lutar para sempre? Ela vai ficar nessa crise de tentativa, disse. Uhum. Aí dependendo, né, o que está motivando este processo, se a gente pensar nos transtornos mentais, a gente tem que entender esses transtornos mentais e trabalhar, né, com a intervenção nesses transtornos mentais para que não tenha recorrência de ideação suicida, né? Quando Muitas há a vezes é tentativa, medicação, né, disse. Às vezes, gente, não é só psicóloga, ela vai ter que ir para um psiquiatra, validar medicamentos, né, disse. sim, Precisa de uma ajuda sim, medicamentosa também, gente. Não é né? assim. Se a gente pensar, por exemplo, vamos supor que tenha como fator de risco para a ideação suicida, junto com outros fatores, mais o transtorno de humor, a depressão, né? E a gente tem, a depressão, pensando na depressão, vamos pôr, moderada a severa, né? Tem toda uma alteração bioquímica do organismo. Então, há necessidade de medicamentos para poder ter uma organização bioquímica, né, de neurotransmissores do organismo juntamente, né, com orientação psicológica para entender, né, quais são os pensamentos, quais são as crenças que estão relacionados e que estão dando como consequência o pensar no suicídio, né? A importância também de lazer, né? Da prática de atividade física combinada, de buscar um autoconhecimento, né? Uma autovalorização, né? Muitas vezes a pessoa vai perdendo o que gosta de fazer, né? O interesse em atividades que antes gostava e agora deixou de fazer, ela começa a se isolar. Então aí precisa ter um trabalho para ir expondo a pessoa a participar de atividades, a ter, né, redes de apoio e ir trabalhando aí nesse processo, né? É um trabalho aí que eu falo que é multidisciplinar. A gente não trabalha sozinho, né? Dependendo dos casos, respondendo a pergunta do nosso colega, a gente precisa do medicamento para ter um auxílio melhor, até mesmo para que o paciente ele tenha a adesão ao tratamento psicológico, porque E envolve aí, questões bioquímicas. você falou de algo muito importante, que eu sei que também é um tabu e é muito difícil você levar a pessoa até um psicólogo. Aí ela fica, não tem problema mental, psicólogo é pra gente doido, eu não sou doida, a gente ouve muito isso. E é até engraçado que a gente fala assim, nossa, fiz tratamento psicológico, a pessoa olha pra você, tipo, nossa, né? E aí eu queria dar uma dica até pra vocês. Vocês que têm essa barreira, dificuldade de levar hoje, gente, tem o atendimento online por telemedicina.
Então, você pode ligar para esse profissional. Você, muitas vezes, não sabe como lidar com isso. Você pode buscar uma ajuda do psicólogo e depois chama aquele seu familiar ou aquele, às vezes, muitas vezes, vizinho, ou vocês que estão em outros estados, mas a gente percebe o quanto a internet ajuda, né? E a gente tem diversos profissionais, tem aquela rede de psicólogos, né? De, de ajuda também. E aí, dentro disso, você faz esse primeiro contato. Empatia também é importante, gente, né? Empatia com o profissional. Às vezes você tá indo no profissional e a pessoa fala assim: ah, não quero ir mais. E aí volta-se todo um processo, mas, gente, não desista. Tente tentar outro profissional, tentar outro, quantas vezes for necessário, né? Disse, até você ouvir, nossa, vou ter uma consulta amanhã. Então, é, a gente ter uma persistência, né? Disse. E é um processo, né? Eu falo que o tratamento, o cuidado da saúde mental, ela é um processo, né? A gente precisa entender toda a história de vida, todo o conceito, o significado que está tendo na vida da pessoa aquela problemática, aquela situação que ela está vivendo, né? Se a gente fala assim, o diagnóstico é de depressão, né? O diagnóstico é de ansiedade. Mas a ansiedade para aquela pessoa é uma. O tratamento é de uma forma diferenciada. Porque aquela pessoa, ela tem uma história de vida, ela tem conceito, ela tem valores que é dela, diferente de uma outra pessoa. E a gente tem que respeitar esses valores, esses conceitos, né? E trabalhar em cima disso. E o principal é amar, que é o mais difícil, né? A gente amar a pessoa que está do nosso lado, a gente não falar nada, não julgar, não criticar, né? A me perguntou, ansiedade também pode causar depressão? A ansiedade, a gente tem causar depressão? Ela perguntou se pode causar depressão. Pode, a gente tem alguns transtornos de ansiedade que podem ser combinados com a depressão, que é um transtorno de humor. E síndrome do pânico também, né? Disso, às vezes a pessoa naquele momento ela não sabe lidar com aquilo e ela toma, né, decisões difíceis, né? Às vezes por excesso de remédio que ela toma ali, ela sem querer, ela tá cometendo um suicídio sem saber, né? Porque ela fala, vou melhorar, preciso sair disso logo, não passa. Então, esse tipo de pessoa também a gente tem que ficar do lado, gente, prestar atenção em cada detalhe quando tá na crise, porque quando a gente não sabe isso, é difícil pra gente medir, né? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, e pra gente é muito diferente. Deus fez cada ser humano muito diferente. A dor que é para um, para outro é diferente. O luto que para um passa tão rápido, para o outro vai ficar anos. Então, cada um tem um momento dele. Cada um, então, às vezes as pessoas ficam muito comparando, né? Mas o fulano já tá assim, por que o ciclano não tá? Né? Isso começa desde a gestação, né? Já é assim, a competitividade. Por que sua gestação é assim, a minha é assim, a criança nasce, e por que o outro fala, por que o outro não? Por que um gatinho é, por que o outro não? Isso é desde... Gente, não se compare, sabe? Cada um é um processo, cada um vive um ciclo diferente. Como a Diz falou, cada um veio de uma cultura diferente, de um vínculo familiar diferente. E às vezes aquela pessoa que era tão dura a vida inteira, que guardou aquilo a vida inteira, ela vai chegar lá na terceira idade com um monte de problemas, né, Diz? Sim, porque né, as nossas vivências, nossas experiências diárias com as pessoas, com os nossos familiares, né? A família é o primeiro grupo que a gente tem o contato, depois vai para a escola, para o trabalho, amigos, enfim, né? Toda essa rede social na qual a gente tem o contato, ela vai constituindo a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? Essa relação com o outro. Isso é um dos fatores que nos faz diferente. Por mais que a gente tenha, vamos por irmãos univitelinos, gêmeos, idênticos fisicamente,
né? O seu jeito de agir vai ser diferente, o seu jeito de pensar vai ser diferente, né? E a gente precisa respeitar essas diferenças, né? O respeitar não quer dizer que eu estou concordando com aquela ideia. O respeitar é saber que eu posso pensar diferente. E que eu posso ajudar qualquer ser humano. Essa tem que ser a nossa mentalidade de ajudador. Gente, o mundo já está cheio de acusador, já está cheio de pessoas apontando o dedo. Então, você apontando o dedo e falar para aquela pessoa, mas de novo, mas eu te disse, mas isso não vai ajudar em nada. Você só está destruindo mais aquela pessoa que já está destruída, que já está do fundo do poço, e você só está lá jogando mais pedra nela. Então, a Às vezes ela principal pode pensar, né? Eu não valho nada mesmo, eu não eu não presto presto. mais para De nada, novo eu caí no alcoolismo, né? de novo eu caí nas drogas, né? Eu não De tenho novo. jeito. Então são as crenças limitantes dela que vai cada vez mais, em vez de você ser diferente. Por mais eu sei que é muito difícil para nós, né? Quando a gente vive essa situação no lar, do alcoolismo, da droga, e é muito complicado isso. Mas quando a gente ama o outro de uma maneira tão sobrenatural, que é só Deus mesmo para colocar esse amor e falar, opa, eu tô aqui para te ajudar. Vamos de novo, mais uma vez. E aí aquela pessoa se sentir que ela pode achar um propósito, que ela pode recomeçar. Quantos estão recomeçando, gente? Então, quando eu ouço muito isso da dívida, principalmente, né? Porque para um homem tudo é muito complicado isso. E fala, não, 80% dos brasileiros estão igual você. Então, é buscar essa ajuda, né, Diz? E é vencer esse desafio, essa barreira de falar. Então, quando a gente cala, né, a gente vai guardando, a gente vai alimentando, e às vezes aquela pessoa vai até você para abrir o coração e ela sai pior, né? Por isso que é importante um profissional. Então, se você não consegue também ouvir, se você já está emocionalmente tão abalado com toda essa situação, é melhor você não ouvir. Você falou, olha, agora eu não posso e tal. Busca alguém, mas não destrua, né? Porque a palavra constrói e a palavra destrói, né? Diz. A gente tem, né, algumas falas assim que falam, não é indicativo para a gente falar para, por exemplo, a pessoa que tentou o suicídio, né? De rechaçar aquilo que ela fez. Então, por exemplo, credo, isso é pecado que você fez, Vai pro né? Você inferno. vai para o inferno, tá? Então, por exemplo, isso não é indicado, né? A pessoa já está em sofrimento, ela está buscando uma forma de tentar aliviar a dor, uma dor intensa, né? Ou expressar alguns sentimentos de choque, por exemplo, né? Não acredito que você está pensando em se matar, você está pensando nisso, como você pode fazer isso? Né? Então você está jogando uma culpa, você está culpabilizando por ela sentir uma dor, por ela estar com um sofrimento. Né? E aí pode recair em pensamentos negativos, em crenças que ela pode ter disfuncionais que vão reforçar alguns pensamentos que podem estar levando a ter um comportamento, uma ideia suicida, por exemplo. Principalmente agora também a pandemia, adolescentes, esse ficar muito em casa e às vezes os pais não têm noção do que, com quem eles estão conversando nesses jogos. Qual é o tipo de pessoa que está alimentando o seu filho? E as redes sociais, para muitos pais, virou né? Vai lá, filho, fica lá, se diverte, é um parquinho, né, de atrações, a babá do seu filho. E em muitos lares a gente percebe isso, que esses pais não conhecem esses filhos que estão dentro de casa. Então, quando acontece isso num lar, ele fala, mas como meu filho ficava tão bonzinho jogando no quarto, né? Eu ouço muito isso e é muito triste, porque os pais não estão preocupados com essa saúde do filho, né? O emocional, o psicológico. Muitas vezes nem se alimentando esse jovem tá.
ele tá em direto. Esses dias nós conversamos com o pai, disse que a criança convulsionou, ele levou para o hospital e era excesso das telas, uma criança pequena, e o pai ficou chocado e falou: Nossa, eu nunca imaginei que acontecesse com meu filho e que à noite ele ficava jogando, né? Então é isso, o excesso da liberdade, né? E eles ainda são jovens, adolescentes, crianças, que não sabem limites, né, disso. Então, uma dica que você podia dar para esses pais aí, para entender como que tá esse filho. É muito importante a gente ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio em questão de colocar regras, porque regras são importantes, né? Os limites são importantes, às vezes a criança pede limite, pede que os pais possam colocar regras, né? Como também o amor, a atenção, o carinho, né? Então tem que ser combinado, tem que ter esse equilíbrio. Pais permissivos demais, né, podem trazer consequências aí de comportamento da criança que não é muito interessante, né? Pais ausentes, tá? Então tem que ter este equilíbrio entre a atenção, entre o carinho, o amor, né? A criança ser vista, ser percebida, participar das decisões da família, tá? Cada um dentro da possibilidade da sua faixa etária, mas poder participar, poder estar junto, né? Fazer atividades em conjuntos. Tá? A gente falando, né? Não só ficar na internet, no celular, em jogos, né? Porque isso vai isolando a criança. A gente tem crianças que não têm noção corporal, né? Vive se batendo quando vai andar, porque não tem noção de espaço e de corpo, tá? Porque não está sendo exposta a isso, né? Então, ter um equilíbrio nisso e colocar regras, colocar limites, porque a nossa vida tem regras e tem limites, né? Na vida adulta, a gente não pode fazer só o que a gente quer. Tem que começar desde pequeno, né, Disse? Sim, Uma coisa que é isso faz parte. importante também, né, é a gente ver muitos pais usarem os filhos no divórcio. Então, isso também é algo muito complicado. O divórcio é um momento muito difícil, gente. Eu falo que várias pessoas brigam pelos bens, mas aquele filho é algo que eles vão ter que aprender a lidar. E muitas vezes essa guerra eles usam a criança, né? E para comunicação, para tudo. E eles nem percebem muitas vezes o que ele está fazendo psicologicamente naquela criança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? E aí vai explodir lá na frente e aí ninguém entende o porquê, né? Muitas vezes, né, nessa briga, nessas discussões que envolve todo o poder judiciário, a justiça, né, com os filhos, enfim, há uma fragilidade muito grande e vulnerável dos pais, né, de questões emocionais dos próprios pais. Tem vezes que a gente ouve assim, eles estão discutindo, estão brigando por um jogo de mesa que ganharam no casamento. Muitas vezes não é o fator material, né? Mas é o fator emocional que está envolvido em ambos, nessa disputa, nessa discussão, né? Então, o que a gente orienta, né? Ter um cuidado, né? É preciso também ter um apoio psicológico nesse processo. Para a criança, para os pais, muitas vezes, intermediar. Porque, gente, às vezes as pessoas nem percebem, né? Aquela criança tá lá, o que eles falaram, né? Bem inocente, criança é inocente, mas ela sente aquilo, ela sente aqueles gritos dentro de casa. E muitas vezes ela se coloca a culpa, ela fala, olha, por minha causa estão se divorciando. Porque muitos pais falam, a gente vivia bem, depois que você veio, todo nascimento, toda criança quando chega no lar, aquela rotina, ela muda muito, né? E muitos pais, às vezes, em vez de prestar atenção,
o casal, eles esquecem um do outro e aí o filho vira o centro. Depois eles vão culpar o filho por causa do divórcio. E o filho não tem nada a ver com essa situação, porque ele chegou depois do casamento, né? E só que aquela criança, ela se culpa. Então aquela criança, ela vai crescendo com esses traumas e ela vai crescendo, então, de uma maneira que se não trata isso, né, naquele momento, vai causar lá na frente isso que a gente tem visto, né? Até E de alienação parental, né? Que muitas vezes também num processo judicial pode acontecer, né? Não só num processo, mas quando a gente pensa, né? Quando chega nesses momentos, né? De uma disputa judicial, então está muito fragilizado, né? O casal. sim, muito Então aí mesmo. muitas Ó, vezes pode o ver. Marcos está aqui, ó, falando, parabéns, professora Diz, por abordar um tema de extrema relevância com muita competência. E é legal, gente, que a Dirce, eu vi alunos dela compartilhando isso. Aí eu falei, será que vai valer nota? É brincadeira disso. Mas é muito legal o quanto você é querida pelos seus alunos e o quanto você é dedicada com seus pacientes. E é muito gostoso de ver isso, né? De ver um profissional, que eles falam, né? É inspirador, né? E é inspirador, sim, quando a gente tem bons profissionais, pessoas que nos ajudam, nos encorajam. Então, esses profissionais, gente, estão preparados para nos ajudar a passar por mais difícil que seja, né, Dice? Eles estão lá. A Dice já é aquela gente que ela vai nas crises lá na família, ela é chamada, ela trata Alzheimer, ela trata as demências. Então, isso é a paixão pelo que você faz, né? Propósito. E a gente tem mais perguntas aqui, ó. O suicídio é um estágio da depressão mais severa? Não é uma via de regra. Quem tem a depressão severa vai cometer suicídio, né? Não é via de regra. Então, a pessoa ela pode estar vivenciando uma depressão severa e não tem ideação suicida. Tá? Quando ela Mas a está bem gente tem tratada, né, um Diz? Bem risco. acompanhada, né? Gente, esses tipos de pessoas têm que estar bem acompanhada, né, Diz? Não pode falar assim, ela tá bem, ela não vai mais na terapia. Não dá, gente, para fazer isso. Ela precisa de um acompanhamento para o resto da vida, né, Diz? Tem casos, né, que é importante ter um acompanhamento mais longo, né? Depende muito de caso para caso, de como a pessoa ela está se reestruturando cognitivamente, né, em relação ao período que ela está passando, a estrutura de personalidade, como que ela está lidando com as situações. Pode ser que tenha alta e dependendo, né, ocorrer alguma situação na qual ela não está conseguindo lidar, né, de uma boa maneira e busca novamente o apoio psicológico. Então também há essas possibilidades, né? Tudo depende Gente, aí de fiquem à caso. vontade em perguntar. A gente está falando de tabus também. Eu vi que eles estão muito preocupados disso, com depressão, né? Essa é a maior dúvida, né? Depressão e ansiedade. Então, conforme vocês estão entrando agora na live, no início a Dirce falou um monte de causas que pode acontecer, gente. Então, essa live vai ficar salva, vai ficar gravada, vai virar podcast. Você que está entrando agora, fica tranquilo que dá para você assistir depois. E você que tem dúvida, fica à vontade, que a Dirce está aqui para poder ajudar vocês. E é por isso que eu trouxe ajuda profissional, né? Quando eles me pediram, falaram, por favor, vamos falar de Setembro Amarelo, isso é bem importante. Então a gente está aqui para isso, né, Dirce? Para poder Com ajudar, né? certeza, com certeza. E disso tudo que você vive no dia a dia de consultório, né? O que é o mais difícil para os familiares, para quem estão do lado, é levar a pessoa, com que a pessoa faça o acompanhamento? Qual é a maior dificuldade disso? Você, como profissional que está aí do outro lado, pode falar um pouquinho para nós aqui. Uhum. A gente pensando, por exemplo, numa população idosa, na qual eu trabalho, vamos supor, com doença de Alzheimer, né? A sobrecarga, as dúvidas em relação ao processo do Alzheimer, né? O comportamento do idoso com Alzheimer, são algumas das dificuldades que os familiares acabam trazendo para nós.
Uhum. né? Dependendo do estágio do Alzheimer, a gente tem um trabalho muito mais ativo justamente com o familiar, né? Para conseguir lidar de uma maneira com melhor qualidade de vida, até mesmo para o familiar e para o paciente, né? Então, com orientações, tentar trazer estratégias comportamentais, de estrutura ambiental para minimizar riscos para o paciente, organizar o dia do cuidador, porque muitas vezes o cuidado ele fica para uma pessoa da família, se a pessoa não tem condição financeira de ter um cuidador, enfim. Então a gente vai trabalhando dentro desses viés aí que permeiam o cuidado com o idoso, por exemplo. Uhum. O Wallace perguntou qual a relação de pessoas que têm pensamento suicida para as pessoas que chegam a cometer o suicídio. Uhum. Quando a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, a gente ouve como isso é um mito. A gente, quem fala não Não faz. faz, é ao contrário. E às vezes a pessoa nem Isso é fala um e faz. mito. Isso, porque a gente tem pessoas que são impulsivas e elas já vão para o ato, Uhum. e tem pessoas que planejam. Uhum. As pessoas que planejam chegam até a deixar uma carta. Que, por exemplo, foi o caso que você trouxe para a gente logo no comecinho da live, né? Do que você vivenciou, Tatiane. Então, isso precisa estar atento. Se a pessoa está tendo já ideias, tá? A gente vai, o profissional vai verificando essas ideias. Né? Será que ela está estruturando? Como que são essas ideias? Tá? Porque sim, essas ideias podem chegar na tentativa e às vezes acontecer o fato, infelizmente. Né? Então a gente tem que prestar atenção, É, e nunca tem que é dar atenção e brincar. orientação profissional. E nesse caso, assim, foi. Ela tá super bem, né? Porque chegou a tempo, fez uma lavagem estomacal, ficou um tempo internada, mas teve um cuidado e tá bem, super bem. Tem a família dela, da mesma idade que eu, construiu família, né? Mas é aquela coisa das vezes a gente não acreditar, porque a pessoa fala e a gente vê muito isso, gente. Uma outra dica que eu ia dar pra vocês é no namoro. Quando as pessoas começam a falar, se você me largar de mim, eu me suicido, eu não vivo sem você. Lógico, se você quer terminar esse namoro, não tem que ficar com a pessoa por obrigação, mas tem que pensar numa estratégia de conversar com o familiar. Há um tempo atrás a gente viveu isso também. O moço falava muito isso e a menina já estava de saco cheio. Ela fala, isso aí também tá fazendo chantagem. E realmente aconteceu, né? Não conseguiu, mas teve uma ajuda também. Mas se ela tivesse falado com algum familiar dele, tivesse buscado uma ajuda profissional, ela tinha um vínculo, né, com aqueles familiares, então ela ficou muito mal. E quando ela chegou no hospital para visitar e tal, e a mãe assim falando, por que que você não tinha me falado? Ela tinha um vínculo com aquela família, né? Diz. Então muitas vezes se a pessoa é assim, já tem algum problema psicológico, já tem um vínculo assim, Às vezes uma dependência emocional muito grande. é uma dependência mesmo, né? Um vínculo, é como se fosse uma droga, né? Disse no cérebro daquela pessoa, né? Que ela acha que ela não consegue viver sem aquela outra pessoa. E isso precisa de uma ajuda, gente. Não dá para fazer um término assim, porque aquela pessoa já tá em indícios, né? Disse. E Sim. qual outra E é dica? importante ter redes de apoio, né? Então, vamos supor, tá com ideação suicida, tá comentando, buscar, não deixar aquela pessoa sozinha, tá? Não deixar que ela se isole, ter alguém por perto, familiar, amigos, né? Poder se dispor a conversar, tá? E a ouvir, né, o que a outra pessoa tem a dizer, a falar, se ela quer dividir seu sentimento, dependendo, né, buscar ajuda profissional, mas estar por perto, ter pessoas junto, né, porque às vezes a tendência, se a gente tiver, por exemplo, associado com uma depressão, né, se a pessoa tem algum transtorno mental, a pessoa ela vai se isolando.
Sim, ela Ela vai. vai deixando de fazer as atividades, de ter o convívio social. Uhum, Né? E aí começa a relatar possíveis ideias. Né? uhum. Então a gente acaba verificando como que estão essas ideias. E aí você falou algo importante, disse essas ideias, e aí você deixa a pessoa ficar assistindo o jornal, que só fala disso. Gente, todo dia vai falar uma matéria desse assunto. Então, uma dica que eu dou para vocês: muda, põe Netflix na TV, tira um idoso que fica pensando nessas coisas. Olha, boa noite, Andressa, diretamente do Piauí. Olha, logo, logo quem vai estar aqui é a Andressa falando com a gente também. E a Andressa vai falar de um tema importante que é a organização familiar. A criança que não dorme, aquele caos no casamento, rotina. E muitas vezes era só ajustar o sono da criança, era só buscar uma ajuda profissional. E aí vem a culpa, né? Diz, poxa, não dei atenção. Poxa, por isso que para mim é tão importante estar aqui, porque eu tive essa história feliz, né? Mas no ano passado a gente perdeu um grande amigo, um músico assim maravilhoso. A gente tentou ajudá-lo, nós trouxemos ele um tempo para cá, e aí ele ficou internado numa clínica, depois ele não queria. E quando a gente ouviu essa notícia que ele tinha conseguido se suicidar, pra gente foi é terrível, porque a gente falava, nossa, quantas chances ainda tinha, né? Quanto tempo a mais, quanta coisa linda pra vida, né? E, e aí, ó, tem mais uma pergunta aqui. Gente, pode perguntar no inbox também, quem tá com vergonha aqui, fica à vontade, tá bom? O Beto perguntou assim, ó, existe uma terapia rápida para sair da depressão? Qual é a dica? Uhum. Dentro da psicologia, a gente tem diversas linhas teóricas que trazem o embasamento da atuação do psicólogo. Né? Todas as linhas, elas são efetivas, tem estudos que mostram, né? E dentro também das pesquisas, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que acaba tendo sessões mais planejadas e cientificamente comprovado com curtas sessões, né? Sessões mais curtas comparado com outros tipos de terapias ou linha teórica, né? Mas todas são efetivas. Vai depender muito de como o paciente se identifica com o profissional, com a condução do profissional, da linha teórica que ele trabalha, que ele entende o ser humano e toda a condução da intervenção. Tem os grupos de apoio também, né, gente? Tem grupos de apoio, Isso é né, bem que importante. também auxiliam, né, vai possibilitar compartilhar, né, o seu sofrimento, os seus pensamentos, as suas angústias, medos, né, que possam estar permeando a vida, situações daquele indivíduo. E aí a troca, né, de experiência. Então, eu vivi isso que você está relatando agora. E nesse período que eu estava vivendo a mesma coisa que você está relatando, eu fiz isso, isso, isso. E deu certo, foi bom para mim, eu consegui sair, né? Então ele apoia, ele divide experiência, isso também auxilia no processo, porque muitas vezes a pessoa acha que não tem solução, né? Que o seu sofrimento está tão grande que não tem mais o que fazer. Quando você vê uma outra pessoa que passou por uma dificuldade, tá lá, tá bem, isso é motivador. Olha, tá aqui a Camilinha com a gente também do Sergipe, que é, gente, superação total. Aqui eu já fiz uma live com ela também e foi fazer heterofilismo. Então, assim, a renovação da mente, a renovação das amizades, a renovação do vínculo, né? Aí a Andressa também falou boa noite pra gente. E olha, gente, daqui a pouco eu vou divulgar a live dela também. E a gente ama vocês, porque assim, são pessoas de outros estados que estão aqui conosco. E a Camila também está indo lá palestrante agora, ela vai nas empresas para ajudar as pessoas. E quem sabe, né, logo logo ela está aqui em São Paulo, né, diz com a gente também. Sim. Isso é importante, porque às vezes a gente vê a superação, né, disso, buscar isso. Buscar, tentar ler, tentar fazer uma rotina, mas falar, nossa, igual a gente conversou bastante, eu e a Camilinha na live dela, mas eu não tenho idade para começar.
Gente, não existe idade, né? De começar pintura, dança, é mudar, né? Fazer algo novo, Criar despertar. projetos, Uhum. expectativas, né? Principalmente na terceira idade eu falo muito isso com a pessoa idosa, né? Eu já fiz tudo, já criei meus filhos, meus netos, já trabalhei. Eu tô dando trabalho, Agora eles o que falam isso, né? que... Então, não, quais são os seus projetos de vida? Não um projeto de vida daqui 10 anos, não, um projeto de vida para amanhã. O que você vai Isso. fazer amanhã? Que atividade você gosta? O que você deixou de fazer por conta do seu trabalho? E agora que você se aposentou e você tem condições físicas, cognitivas de fazer e você não está fazendo? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode se Internet é planejar? mesmo, né, disso? A internet, fazer um curso de informática, tá nas mídias sociais. Eu conheço alguns idosos, inclusive também estão aqui conosco hoje, e aí eles estão conhecendo o mundo digital, né? E, gente, é errando que se aprende. Vai lá, erra, às vezes faz live ao vivo da casa, é assim mesmo. Às vezes posta foto que não é para postar, depois vai lá e deleta. Mas é assim, entre erros e acertos são as práticas, gente. Então não é tudo do dia para a noite que você vai lá e fala, nossa, já fiz, né? Disse. É um processo, né? A gente E retomar a nossa vida, né? Desde lá, de quando a gente vai aprender a falar, a andar, a gente não começa a falar certo, corretamente, né? A gente começa a balbuciar, vai aprendendo as primeiras palavras, falando errado, até o momento que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. Isso até o momento que a gente morre. A gente está aprendendo, né? E tem essa capacidade. Claro que quando tem algumas patologias, aí a gente tem que ter um outro olhar, né? Mas que também há estratégias que a gente pode pensar e fazer. a Camilinha falou que em breve vai vir para São Paulo levar a mensagem que Deus colocou no coração. Eu estou esperando de braços abertos. Ai, Camilinha, não vejo a hora de dar um abraço nessa mulher, sabe? E voltar logo pro Piauí. E são pessoas tão maravilhosas. E para isso existe a internet, gente, para a gente poder conhecer pessoas novas, para a gente se comunicar, para a gente conversar. Então, isso é muito importante, né? Aproveitar esses momentos. E eu quero agradecer, de se você se tem, porque a gente ficou aqui, né? Que passa tão rápido. E falar que o Portal Momento de Saúde está aberto quando você quiser voltar. E eu sempre encerro falando que você pode deixar qualquer mensagem aí que Deus tocar no seu coração para você falar para essas pessoas aí. Bom, fique à vontade. Dentro dessa nossa temática, né, do suicídio, a gente estar atento ao outro, né? Às vezes tem alguma pessoa que está perto da gente, que está passando por um momento difícil, que às vezes está dando indícios, né? Está se isolando, não está mais participando de atividades, diminuiu o seu autocuidado, né? A sua atenção por si, está tendo falas, demonstrando que não tem mais esperança em relação à vida, né? Que a gente possa ter esta atenção de poder estar junto, de poder compartilhar com ela o nosso ouvir, né? E o ouvir sem julgar, sabendo que cada um tem a sua história de vida, tem o seu pensamento, né? Tem as suas crenças, tem os seus valores, que vão diferenciar um do outro, né? E que nós somos humanos, que erramos, que acertamos, que estamos nessa lida diária, né? Que temos habilidades, que temos defeitos, algo a melhorar, né? E quem já tentou o suicídio, colega que você conheça, enfim, esteja próximo, né? Também ouça, sem julgar, né? Sem criticar, sem chocar, né? Se coloca à disposição, às vezes você não precisa falar nada, fala assim, o que eu vou falar para aquela pessoa? Não se preocupe em falar, se Mas preocupe leva uma em flor, leva um ouvir. bombom, não precisa falar nada, só você estar presente, né, Jéssica? Ai, Jéssica, Um tem mais uma abraço, uma pergunta aqui, ó. atenção. Tem uma pergunta Sim, aqui inbox que é importante para, né, para todos vocês que sempre perguntam, é porque, né, tem dúvida. Então, disse, antes da gente encerrar, a pessoa perguntou aqui, ó. Após a cura da depressão, a pessoa deve ter um acompanhamento de um psicólogo? depois que o psicólogo, por exemplo, deu alta,
né? Então, quer dizer que essa pessoa ela está tendo estrutura psicológica para lidar com as suas questões do dia a dia. Pode ser que, dependendo de uma determinada situação, que ela perceba que não está dando conta, que está trazendo aí pensamentos, sentimentos que estão incomodando mais exacerbadamente, ela pode buscar novamente a orientação psicológica, a terapia, né, a psicoterapia, para o psicólogo conseguir, junto com ela, auxiliar neste processo e criar mais repertório comportamental para lidar com essa nova situação. E vocês também, gente, que falaram bastante de ansiedade, procura aqui no Momento Saúde, tem uma live com a doutora Camila Sampaio, que ela só falou sobre esse tema, que é muito importante. Hoje o nosso assunto foi sobre o Setembro Amarelo. A gente agradece cada um de vocês que estão conosco até agora. A gente vai estar aqui à disposição no inbox também para vocês que chegaram agora, para vocês que têm dúvida. A gente está aqui à disposição. Essa live vira um podcast, então vocês que chegaram depois, fiquem tranquilos que essa live vai estar salva, tá bom? Eu queria agradecer, Disso, mais uma vez por você, pela rotina aí tão apertada entre aulas, pacientes, cuidado com os pais e né, conseguir um tempinho aqui pra gente. E agradecer cada um de vocês também e orar para vocês que estão passando por essa dificuldade, né? Quando acontece isso no lar, é muito difícil. Que Deus possa consolar, confortar o coração, porque é algo que não está acima, está só com Deus, né? Está acima de nós, está acima de qualquer sofrimento. É difícil para a gente é limitado demais para entender o outro. Para isso tem os profissionais, gente. Então não fica tentando entender o porquê, para quê. Então não fica se culpando. Talvez nesse momento é você que deva buscar uma ajuda profissional para tentar entender esse momento que você está passando. E a gente só para não sofrer sozinho, para vocês muitas vezes ajudar, né, quem está ao seu redor. E a gente não é um super-herói, né, disso. A gente possui emoções, a gente nem sempre está bem o tempo todo. E isso é o ser humano, gente. Não então, é frescura, não é ser fraco. Não. Não é falta de fé, não tem nada a ver com fé. Não é. Então muitas vezes a gente vai mudando de uma tal maneira que a gente nem percebe que tá assim, né? Então se você, conforme nós demos hoje todas o auxílio, né? De poder dar algumas diretivas para você enxergar isso, buscar uma ajuda. Então a gente está aqui para isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa noite de descanso, um bom resto de semana e gratidão a todo mundo, viu? Obrigadão, viu, Disso? Tudo de bom para você. Tá. Tchau, gente. Vou encerrando agora, tá bom?